Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje nos traz primeiro um tom penitencial. E depois, junto ao Evangelho, nós compreendemos que para viver bem uma penitência, precisamos confiar na graça do Senhor. E ela se manifesta junto a nós, nossa família, nossa comunidade. Corremos o risco de ficar aguardando o extraordinário e desprezar a bênção de Deus tão próxima a nós. Primeira leitura, justamente, o rei Davi, que era vencedor, que tinha construído com a graça e a bênção de Deus um caminho de vitória, Deus tinha lhe chamado, ele que era um pastor, que não tinha a estatura de um guerreiro, mas a estatura própria de um pastor, que corresponde ao chamado de Deus, levando o seu cajado de pastor. E Deus o coloca como um sinal de contradição diante do seu povo. Vai liderar um pastor, vai ser chefe do meu exército um pastor. Tanto que isso confundiu o filisteu. Lembrem-se da história de Davi e Golias. Um exército e um gigante foram contrariados porque lhes desafiou um pastor. E justamente porque desprezaram que Deus abençoa pastores pequenos, os humildes, eles perderam. Deus fez Davi vitorioso. Ele conquista a terra, ele tem grandes vitórias, ele reúne o seu povo, ele congrega o reino de Israel pela bênção, pela mão, pela graça de Deus. Agora já bem estabelecido, nós vamos ouvir que o coração do homem ali presente, Davi, acaba se esquecendo que a graça que o acompanha e a fortaleza que o acompanha é de Deus. Primeiro ele ganha uma casa, um palácio, feito com cedro do Líbano. Então ele diz, como eu vou morar no palácio, e Deus, o Senhor, vai continuar numa tenda. O tabernáculo, a tenda, que percorreu com eles ali no tempo do deserto, estava ali no monte mais alto, o Monte Moriá. Mas agora já não é mais um povo que percorria, que passava, que estava de passagem. Tinham sido estabelecidos e Davi fala, eu vou fazer também um palácio para o Senhor. E o Senhor fala, não, Davi, quem te deu o palácio fui eu. Quem te deu a vitória, quem te comandou, quem reuniu o meu povo fui eu. Sou eu o rei de Israel. Sou eu o chefe do povo. Sou eu o seu general. Não vai ser você quem vai me construir uma casa. Um dia, um filho teu vai fazer isso. Falando de Salomão. Mas a lição é, eu te chamei pastor. Eu te escolhi entre os últimos. Deus quer que Davi continue pastor. Deus quer que Davi continue pequeno. Se o tabernáculo é o sinal da presença de Deus, ele numa tenda, o que ensina? Que ele escolhe ser pequeno. E que ele é sim o forte, o Senhor, o Altíssimo, o Senhor dos exércitos, mas que está numa tenda. Ele fala para o seu povo que escolheu eles o resto como povo eleito. E a gente precisa aprender esse caminho de humildade e de serviço. Já bem estabelecido, agora Davi quis um recenseamento, quis saber qual é o tamanho do seu exército, para comandá-lo, para ser ele um sinal de força. O recenseamento era um sinal de dominação. Isso com os povos vizinhos, e agora nós ouvimos na Escritura que também Davi faz um recenseamento descobrindo que tem 800.000 homens no norte, mais 500.000 homens no sul.
E ele toma consciência de que ele está sendo seduzido por esta figura de poder. Ah, como nós, mulheres e homens, nos deixamos seduzir com facilidade pelo poder. Como isso corrompe com facilidade o nosso coração. Ele, servo do Senhor, toma consciência: eu pequei contra Deus. Ele começa a agir como se dependesse dele. E enquanto ele reconhece o seu pecado, nós ouvimos que um sacerdote vai lá dizer a ele que, de fato, isso trará uma consequência. E então a Escritura, para fazer com que nós, o povo de Deus, o povo da aliança, escutando, compreendamos, haverá uma consequência. Existirão perdas, todo mundo sofrerá, porque se a cabeça é corrompida, aqueles que são comandados pela cabeça também sofrem. Se dentro da nossa família, a mãe e o pai são corrompidos, sofre toda a família, os filhos sofrem, os netos sofrem, os irmãos sofrem. O pecado traz consequência não apenas para nós. Essa incoerência acaba afetando todas as nossas relações. Não é isso que Deus quer para nós, mas a figura da Escritura, lá no tempo antigo, para que seja pedagógica, faz esse alerta. Agora é você, não foi você que escolheu agir com esta liderança, esta prepotência de querer saber o tamanho do seu exército, para dominá-lo, para mostrar a sua força. Agora você também, como lição, vai escolher um mal para todo o seu povo. E isso parece chocante. Quem em sã consciência vai escolher o mal para o seu próprio povo? Quem de nós em sã consciência vai escolher o mal para a própria família? Entenderam a lição? Por que será que a gente continua ainda assim escolhendo coisas ruins? Não tem sentido, não faz sentido nós escolhermos o mal para a nossa própria família, ferir os que estão à nossa volta. É essa lição que Deus dá a Davi. Quando você se deixa levar pela arrogância, pela prepotência, deixa o pecado te dominar, você está escolhendo um mal que afeta toda a tua família. Todos participarão também desta consequência. Quando ele escolhia confiar no Senhor, quando ele escolhia continuar pastor, ele escolhia a bênção, e a consequência é que toda a família era abençoada. Quando nós escolhemos a bênção, toda a nossa família é abençoada. Quando nós a desprezamos, ou pior, escolhemos o mal, toda a nossa família também acaba participando desta triste consequência. Viram que bonito, como é fácil compreender o que a palavra de Deus estava contando? Não é que Deus veio castigar, Deus ensinou. E agora nós ouvimos no Evangelho que lá em Nazaré, na casa de Jesus Cristo, na família dele, eles não escolheram a bênção, não tiveram fé, não tiveram confiança. Ele é um de nós. Desprezaram tamanha bênção e graça. E é interessante, provocador, a gente ver que eles mesmos contam para nós que eles viram tudo de bom que estava envolvido em Jesus. De onde lhe veio tanta sabedoria? Ou seja, ele tem muita sabedoria. Nós reconhecemos nele muita sabedoria. De onde ele recebeu tudo isso? Estamos vendo que muitas coisas belas e extraordinárias o acompanham. Nós mesmos, a sua família, reconhecemos isso. E os grandes milagres que ele faz. Ou seja, ele faz grandes milagres, nós reconhecemos isso. E o recusaram. Não o acolheram, não o abraçaram, desprezaram. Não tiveram fé, nem confiaram. Não participaram da bênção do Senhor. Na própria família, na própria casa, em Nazaré. Nazaré é um lugar pequeno.
Muito menor do que aqui, o bairro do São José ou do João Aranha. Na época de Jesus, muito menor. Mesmo nos dias de hoje, não é tão grande assim, é menor do que Paulínia. Na época de Jesus, ainda menor. Todos se conheciam. Desprezam a Jesus Cristo, que eles reconhecem, cheio de sabedoria, que faz coisas extraordinárias, que realiza milagres pelas suas mãos. O desprezaram. Nem sequer reconheceram que ele era filho de José. Isso tem um significado profundo. Para nós, pelo contrário, é sinal de bênção. Ele é filho de Maria, né? Nós hoje reconhecemos na figura da Virgem Maria o sim da nossa humanidade, o presente que ela nos oferece por este sim. Mas lá, naquele contexto, é dizer, ele nem tem pai. Ele nem tem nome. É um Zé Ninguém. É isso que eles falaram. Mas é contraditório, porque ao mesmo tempo que eles falam que Jesus é um Zé Ninguém, que é um igual a eles, olha só, igual a nós. Por que desprezar alguém igual a nós? Por qualquer razão, por que desprezar alguém semelhante a nós? Segundo, desprezar alguém semelhante a nós com sinais de bênção, de amor, de verdade. No caso deles, sinais extraordinários, pois foi isso que Nazaré fez. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles e foi embora. A bênção foi embora. Foi à redondeza, foi aos outros lugares ainda menores e ali distribuiu muitos dons, a semelhantes, porque Deus nos ensina que nós, respeitando, fazendo comunhão, indo em socorro do semelhante, estaremos igualmente amando a Deus. Tanto que Jesus Cristo vai recordar o profeta e vai reafirmar para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao outro, ao semelhante, igual eu me amo. Querida comunidade, que este convite de penitência ajude também a nossa vida, porque, acredite, a bênção de Deus se apresenta junto à nossa própria família, junto de nossos semelhantes. Melhor ainda, sejamos nós bênção de Deus junto aos semelhantes. Melhor ainda. Se nós somos da casa do Senhor, que nós não sejamos arrogantes, que não pensemos que nós somos o mais forte, o mais importante, mas semelhantes. Assim possamos distribuir a bênção do Senhor junto à nossa família. E penitente sim, porque não precisa de um grande exame de consciência para a gente refletir e notar que com facilidade estas raízes de maldades ainda persistem em nós. As vaidades vão ali entrando, vão às vezes tomando ali um cantinho do coração, a gente diz, não é nada, é pouca coisa. E no fim aquilo ali vai crescendo e vai tomando espaço e no fim vai sufocando o mais importante. Penitentes sim, mas sobretudo aquele que vê a bênção do Senhor no semelhante, e nós que somos da casa do Senhor, que estamos aqui, portanto, sejamos aqueles que distribuem a bênção do Senhor junto aos nossos semelhantes. Deus nos ajude nesta boa vontade, Deus nos auxilie nesta reta intenção, e a gente assim o faça com a sua graça. Deus um dia escolheu Davi, o menor dos irmãos, aquele a quem o filisteu falou, este aí, esse pequenininho aí, frágil, desse eu não tenho medo, e no fim Deus fez com que a arrogância do filisteu fosse derrotada por um pastor. Que Deus também possa, na nossa pequenez, mostrar a sua força, a sua graça, sem qualquer tipo de arrogância, pecado e prepotência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor nosso Deus e Pai, confiante.